Vamos lá, gente. As decisões que encerram a própria relação processual sem o julgamento do mérito da causa são... Também não fizeram a primeira? Já? Então são? Definitivas. Não. As definitivas, elas julgam o mérito em sentido amplo. Por exemplo, elas analisam uma extinção de punibilidade. As que julgam o mérito em sentido estrito mesmo, em sentido amplo, você julga tudo. O camarada foi condenado ou não foi condenado? Foi condenado ou foi absolvido? São chamados sentenças. Tudo bem? Aí nós temos as que julgam o mérito em sentido amplo. Por exemplo, reconhece uma prescrição, mas não diz se o cara está absolvido ou não. São as chamadas sentenças definitivas. Aí nós temos os despachos de mero expediente, que são simples movimentações do processo. O juiz manda publicar a data de uma audiência, o juiz manda o processo para o escrivão para que ele intime a parte a apresentar um documento, e o juiz marca uma data de audiência, por aí vai, tá? Aí são despachos de mero expediente. Aí nós temos as decisões, né, interlocutórias simples, que elas apenas trazem uma decisão do juiz, mas elas não encerram e nem deixam, assim, elas não encerram uma fase e nem o processo inteiro. Por exemplo, uma decisão interlocutória simples traz um cunho decisório do juiz. O juiz decretou uma prisão preventiva. O juiz decretou uma interceptação telefônica. Isso encerrou alguma fase do processo? Não. Isso encerrou o processo como um todo? Não. Mas tem um cunho decisório. Pode interceptar aquele telefone, pode prender o Ike Batista, e por aí vai. Por sua vez, na letra D, as sentenças interlocutórias mistas não terminativas, elas apenas encerram uma fase do processo. Por exemplo, a sentença de pronúncia no tribunal do júri. A partir do momento que a pessoa é pronunciada, vai para a segunda fase do tribunal do júri. Encerrou a primeira fase, mas encerrou o processo? Não. Por sua vez, as decisões, né, interlocutórias mistas terminativas, elas encerram o processo. Por exemplo, uma sentença de impronúncia. Discutiu o mérito aí? Disse que o cara estava absolvido ou condenado? Não. Mas não encerrou o processo? Encerrou. Eu estou pronunciando ele, não tem justificativo para que eu mande esse processo para a segunda fase do tribunal do júri, encerra aí. Então, as decisões que encerram a própria relação processual sem o julgamento do mérito da causa são decisões interlocutórias mistas terminativas. São decisões relacionadas ao fechamento do processo. Isso, elas encerram o processo, mas elas não julgam o mérito, nem em sentido amplo e nem em sentido estrito. Não tem julgamento do mérito. E eu vou mandar esse material para vocês, lá está muito bem explicado. Inclusive, quem for fazer o simulado vai ter uma questão disso no próximo simulado, agora domingo, para a gente poder estudar bem isso aí. Mas mesmo não sendo material para essa turma, eu vou disponibilizar para vocês. O pessoal que chegou depois, eu só não disponibilizei ainda, já tem alguns colegas que estão me pedindo. Porque a outra turma eu peguei pela metade, então não tem o material todo ainda. Quando eu tiver o material todo, eu vou mandar tudo. Não, isso é mais jurisprudência não, desculpa, doutrinário. Isso aí é mais doutrina. A resposta é letra E, é isso? A resposta é letra E. É porque eu segui o estilo do processo civil, né? Não me pergunte de processo civil, que eu não sei nada de processo civil. Não, porque quando tem a sentença definitiva, é a sentença terminativa, né? E a sentença terminativa é quando não há resolução do mérito. Mas o problema é que aqui em processo penal, quando a gente fala de decisão definitiva, ela julga o mérito em sentido amplo. Quando a gente fala em sentença, aí ela julga o mérito em sentido estrito. E aí a sentença nós temos várias espécies. Também tem lá no material, tem a sentença absolutória, tem a sentença condenatória, tem a sentença declaratória, por aí vai. A 12 é repetida, tá? Até peço desculpas aí novamente para vocês. 13. A sentença penal condenatória, vamos lá. Jamais poderá ser objeto de intimação por edital ou defensor constituído? Está errado. Vamos supor que o defensor constituído suma. Ele saia da OAB lá e a gente não esteja conseguindo citá-lo por diário oficial, por exemplo. Pode ser citado por edital, sim.
Tudo bem? B. Tornará definitiva a interdição de direitos cautelarmente imposta pelo prazo máximo de 8 anos? Não, gente. Tudo que era cautelar e virou definitivo tem que ser fundamentado. Então não basta uma sentença penal condenatória. Tem que ter a fundamentação do juiz. C. Poderá fixar valor mínimo? Aquilo que a gente viu. Não. Olha só a questão maldosa. Ela fixará valor mínimo. Então não é poderá, não é uma faculdade do juiz. É uma obrigação, é um poder-dever. 387, inciso 4º. Olha D. Enquanto não transitar em julgado, não poderá determinar que seja o nome do réu lançado no rol dos culpados? Perfeito, gente. Quem por um acaso tem o código um pouco mais antigo, o artigo 393 do CPP ele foi revogado. Antigamente, dizia lá no 393, que após a sentença condenatória, ou seja, não precisava transitar em julgado, uma sentença condenatória de primeiro grau, a pessoa já poderia ter o nome lançado no rol dos culpados. Esse artigo foi revogado por conta do princípio da presunção de inocência. Agora a pessoa só pode ter o nome dela lançado no rol dos culpados após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Tudo bem? Então tá certa a letra D. Poderá aplicar pena privativa de liberdade cumulada com medida de segurança se afirmada a especial periculosidade do agente? Não, gente, está errado. Lá em penal, cai penas, né? Os tipos de pena. Se a gente for ver, isso também não está no código. Isso aí só está lá na lei de introdução ao Código Penal e na exposição de motivos. Mas deixa eu explicar para vocês. Antes, em 1984, nós tivemos uma reforma geral da parte... geral do Código Penal. Quem botar lá no Google Código Penal e entrar no Planalto, antes de clicar em texto compilado, todos os artigos até o artigo 120 estarão com traço. E depois vai estar tudo novo lá embaixo. Essa foi a reforma total da parte geral de 1984. No que tange às penas, o que essa reforma alterou? Gente, antigamente, o juiz ele poderia condenar a pessoa à pena privativa de liberdade e a uma medida de segurança se ele tivesse algum problema mental. Era o chamado sistema do duplo binário. Duplo binário. Depois dessa reforma de 84, não. Ou o juiz condena esse camarada a uma pena privativa de liberdade, pode ser que depois ela seja até alterada, tá? Se acontecer algum problema no momento da execução da pena. Algum momento que eu digo no que tange a rigidez mental da pessoa. Ou ele absolve essa pessoa de maneira imprópria e condena não, e impõe uma medida de segurança. Tudo bem até aí? Por quê? Se a pessoa, ela, não era imputável no momento do fato, se ela tinha alguma deficiência mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, que impedia ela de entender o caráter ilícito do fato ou de agir, eu sei que isso está errado, mas essa doença que eu tenho é tão forte que mesmo sabendo que está errado, eu faço. É aquela famosa doença cleptomania, que a pessoa, ela é quanto mais roubador, ele não aguenta. Ele precisa pegar as coisas dos outros, aquilo é mais forte do que ele. Se a pessoa é inimputável, não adianta ela ficar cumprindo uma pena que ela não vai se curar. Concorda comigo? Aí o juiz ele faz o quê? Ele absolve essa pessoa, mas é a chamada absolvição imprópria, e aplica uma medida de segurança. Então, hoje, o sistema que vigora é o sistema vicariante. Essa questão aqui, ela estaria certa se fosse antes da reforma de 84. Poderá aplicar pena privativa de liberdade cumulada com medida de segurança? Não. Ou uma coisa ou outra. Se for uma pena de reclusão, regime fechado, preso com traficante do chefe do cárcere, não seria colocado num lugar especial, por exemplo, como medida de segurança? Não, mas olha só. Essa medida de segurança que ele está chamando aqui é a medida de segurança como consequência de um processo penal. Ela pode ser a internação em estabelecimento psiquiátrico, ou então ela pode ser aquele conserto ambulatorial. Ou o camarada vai ficar internado, ou ele terá que constantemente ir lá ao hospital se tratar. Aqui, quando ele chama o termo medida de segurança, ele está dizendo que é para aquela pessoa que recebeu uma sentença
absolutória imprópria porque era inimputável. Entendeu? Não é que vai assim, ter adotar medidas mais rígidas para cumprir a pena, um RDD, ou então, de repente, lá um presídio federal de segurança máxima. Não foi isso que ele quis dizer, não. Não. Tudo bem? 14. Recursos em geral. A gente vai dar uma passada geral também. Assim, em recursos, gente, não tem jeito. Eu preciso que vocês leiam o artigo 581 e o artigo 593, que trata do recurso sentido estrito e a apelação. Gente, primeiro vamos falar por que as pessoas recorrem das decisões. Primeira coisa, falibilidade humana, ou seja, o juiz pode errar, o juiz pode falhar. E aí a gente leva aquela sentença para que uma turma de juízes julguem. Então, pode haver um erro, por isso que tem a possibilidade de se impetrar o recurso. Além disso, inconformismo das partes. Pode ser que o juiz não tenha errado, mas eu esteja inconformado com aquela decisão. Aí a lei me possibilita recorrer. Tudo bem? O que a gente precisa saber é que ambas as partes podem recorrer, desde que respeitem as regras. Desde que respeitem que o recurso que eu tenho que interpor é o recurso certo para aquela sentença. Eu recorri de uma sentença condenatória, quero discuti-la. Qual seria o recurso certo? A apelação, por exemplo. Tudo bem? Eu recorri de uma sentença que a única coisa que ela fez foi reconhecer a extinção da punibilidade do autor, por exemplo. Qual seria o recurso certo? Recurso sentido estrito, o résime. Essas hipóteses a gente vai ver em algumas questões aqui. Eu vou colocar alguns macetinhos para vocês e vou pedir que vocês leiam também o artigo 581 e 593. Aqui eu só estou passando de maneira geral. Eu tenho um prazo, eu preciso respeitar esse prazo para oferecer o meu recurso. Se por um acaso eu oferecer o meu recurso após o término do prazo, ele será chamado de intempestivo. Além disso, tem um princípio chamado de unirecorribilidade. O que isso quer dizer? Toda decisão, ela admite apenas um recurso naquele momento. Não tem como uma decisão, naquele momento, admitir mais de um recurso. Tudo bem? O Ministério Público, ele não pode desistir do recurso que ele interpor. Lembra que o Ministério Público não poderá desistir da ação penal? Lembra disso? Ele pode até o final do processo pedir a absolvição da pessoa, mas desistir no meio da ação penal ele não pode. Já as partes têm como desistir, vocês estão lembrados? Na ação penal privada eu tenho como desistir, eu posso perdoar, eu posso antes do início do processo renunciar ao meu direito de queixa, eu posso deixar o tempo correr e acabar com aquele processo com base na perempção. Estão lembrados? O Ministério Público não. Da mesma maneira que o Ministério Público não pode desistir da ação penal, ele não poderá desistir do recurso interposto. Algumas características aqui, vou falar alguns, até porque é aula de exercício, vou falar alguns artigos importantes para vocês lerem e alguns macetinhos para vocês levarem para a prova, vocês vão ver que vão ser muito úteis. Olha só. Só uma coisa, gente. Revisão criminal e habeas corpus não são recursos, tá? Revisão criminal é uma ação autônoma de impugnação. E o habeas corpus é uma garantia constitucional que toda pessoa tem para garantir o seu direito à liberdade de locomoção. Mas assim, a banca gosta muito de revisão criminal e de habeas corpus. De 28 questões de processo penal que a banca tem, 3 traziam esses temas. Então, assim, eu preferi trazer revisão criminal aqui e falar com vocês, por quê? Se a banca cobrar e vocês quiserem recorrer dizendo que não estava no edital, dificilmente a banca vai anular a questão. Isso é experiência própria de concurso. Então, eu acho melhor a gente perder 2 minutos aqui e se preparar para o mais, e se vier o menos a gente está preparado, do que a gente se preparar para o menos, e se vier o mais a gente ratear aí e perder uma questão fácil de bobeira. Quer ver como é que é fácil? A revisão criminal, gente, ela serve apenas para beneficiar o réu. Gente, pensem comigo.
Até quando eu posso recorrer de uma decisão, de uma sentença? Até a última instância, beleza. E aí, quando eu não tiver mais como recorrer e passar aquele prazo depois que a última decisão for publicada, o que vai acontecer? Trânsito em julgado, concorda comigo? Depois do trânsito em julgado, eu não tenho mais como recorrer. Concorda comigo? Eu só vou poder pedir a revisão. Então, essa revisão criminal, ela só poderá acontecer depois do trânsito em julgado. Antes, não. Antes do trânsito em julgado, cabe recurso. Depois do trânsito em julgado, cabe revisão criminal. Tudo bem? A revisão criminal, ela só serve a favor do réu, nunca contra. Tudo bem? Ó, de acordo com o decreto-lei tal, Código de Processo Penal, a revisão dos processos findos, ou seja, a revisão dos processos que acabarem, será admitida quando? Revisão criminal está lá no artigo 621. São 3 incisos. Depois eu vou pedir vocês darem uma lida. A sentença condenatória se fundar em documentos verdadeiros? Não. A pessoa pode ser condenada, os documentos eram verdadeiros, está condenado, não vai caber revisão criminal. B. A sentença condenatória estiver de acordo com a evidência dos autos? Não. Está certinho respeitando o que está nos autos, condenado, vai ter que cumprir a pena. C. A sentença absolutória se fundar em documentos comprovadamente falsos? Não. Se fosse sentença condenatória, tudo bem. Mas a sentença absolutória, quem é que proporia a revisão criminal? O Ministério Público. E isso prejudicaria o réu. Cabe revisão criminal para prejudicar o réu? Não. Se eu fui absolvido com base em documentos falsos e o Ministério Público não arguiu essa falsidade no momento certo, azar é o dele. Tudo bem? Isso está lá no inciso 2º também. Ó. Agora, D. Após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado. Aí eu posso interpor revisão criminal? Posso, que é para ajudar, para beneficiar o réu. Agora, gente, fui absolvido. Tudo certinho, nada falso. Após o trânsito em julgado, surgiram novas provas que me condenariam. Cabe revisão criminal? Não. A revisão criminal é só para beneficiar o réu. É isso que é isso que vocês precisam levar para a prova. Tudo bem? Agora, poderia entrar com recurso? Se ele é condenado, ele pode entrar com recurso para a segunda instância? Não, claro que pode. A revisão criminal é depois do trânsito em julgado. Sabe o que é o trânsito em julgado? É quando não cabe mais recurso. Até caber recurso, cabe recurso. Até transitar em julgado, eu interponho recurso. Quando não couber mais recurso, o processo vai transitar em julgado. Se houver uma das possibilidades previstas no artigo 621, cabe a revisão criminal. Foi? E ela é sempre do juiz que proferiu a última sentença? Vai para o tribunal. Vai para o tribunal. Entendeu? Vai para o tribunal. Pode ser que tenha acabado o processo lá na primeira instância. Ela vai para o tribunal. Tudo bem? Esse prazo para fazer o trânsito em julgado depois do julgamento é um prazo fixo? Não, aí depende. Nós temos os prazos para a interposição de recurso. Só que aí, por exemplo, a pessoa respeitou o prazo lá da interposição de recurso 10 dias, dependendo do recurso. E aí depois demorou 3 meses para julgar aquele recurso. Aí eu não tenho como dizer quanto tempo vai demorar. Nós temos prazos para as pessoas recorrerem. Mas para o juiz julgar, os prazos são impróprios. Mesmo que ele não cumpra aquele prazo, nada acontece. Tudo bem? A gente vai ver os prazos daqui a pouquinho. Ó. Em uma denúncia, Tício foi acusado de ter praticado os crimes de lesão corporal seguida de morte e de ocultação de cadáver. Lesão corporal seguida de morte e ocultação de cadáver. Tramitado regularmente, o processo, foi proferida a sentença, na qual o juiz condenou Tício pela prática do crime de lesão corporal seguida de morte e, em relação ao crime de ocultação de cadáver, julgou extinta a punibilidade de Tício. Ou seja, ele foi condenado pela lesão corporal seguida de morte e, no que tange a ocultação de cadáver, o juiz julgou extinta a sua punibilidade. O Ministério Público discordou apenas da extinção da punibilidade e interpôs recurso, ao passo que o defensor de Tício concordou com todo o julgamento. O recurso interposto pelo Ministério Público foi apelação, perfeito. Tem aluno que confunde. Por quê, gente? Olha só. Quando eu quiser recorrer de uma sentença que decrete apenas a extinção da punibilidade,
é o recurso sentido estrito. Tudo bem? Agora, aqui, essa extinção da punibilidade, ela foi proferida em uma sentença condenatória. Então, na verdade, eu estou recorrendo de uma sentença condenatória, só que só de parte dela. Eu não sou obrigado a recorrer de tudo. Eu sou obrigado a recorrer só daquilo que eu discordo. Eu respondi por 3 crimes, fui condenado por 2 e absolvido em 1. Aí eu concordei com a condenação em um, mas discordei de outro. Eu posso recorrer só daquilo. Eu não sou obrigado a recorrer de tudo. Eu recorro só de algum ponto. Eu posso até concordar com a condenação e recorrer só da pena. Estão entendendo? Então aqui, se por um acaso fosse recorrer de uma sentença que apenas extinguiria a punibilidade do autor, era recurso sentido estrito. Como eu estou recorrendo de uma sentença declaratória, de uma sentença condenatória, é apelação. Isso está lá no artigo 593, parágrafo 4º, combinado com o artigo 593, inciso 1º. Por quê, gente? Quando couberem a apelação e mais um recurso, digamos assim, só vou poder interpor a apelação, foi o que eu falei. Recorribilidade. Para cada decisão, só cabe um recurso. Pode repetir aqui o que você falou meio rápido? É da sentença que, quando não é apelação, é... Então, a sentença que declarar a extinção da punibilidade, ela cabe recurso sentido estrito. Está lá no artigo 581, inciso 8º do Código de Processo Penal. Mas, posso falar? Mas aqui, na verdade, ele recorreu de uma sentença condenatória, só que só de parte dela. E, por um acaso, essa parte extinguia a punibilidade do autor. Mas a sentença é condenatória, então cabe apelação. Foi, gente? É o que eu falei. Vou precisar que vocês leiam depois o 593 e o 581. Tudo bem? Só um minutinho. Meu amor, tô dando aula aqui, te ligo já, tá? Beijo. 16. Caberá recurso em sentido estrito da sentença definitiva de absolvição. O que vocês marcaram aqui, gente? Antes de vocês marcarem, então, eu vou fazer um macetinho para vocês. O certo é a gente saber cada hipótese, mas isso é difícil de decorar mesmo. Nem o professor, o advogado decora todos. Então, eu vou fazer um macetinho aqui que eu anotei para vocês, ó. Não vou botar com vermelho não, que dá azar, né? Então vamos botar preto e azul. Vamos lá. Você tá dando azar com essa camisa. Tu não devia ter vindo com essa camisa hoje, não. Benfica, pô. Não, esquece esse negócio de Benfica pra lá. Vamos lá, gente. Olha só, sério. No júri, tá? Macete, que cai em muitas questões. Cai o S mais uma. E se vocês botarem lá, não, consulpando que tem poucas. FCC, ou até os próprios TRFs, até em prova de juiz, vocês vão ver que esse macete mata muita questão. Quando acontecer a absolvição sumária, ou a impronúncia, caberá a apelação. Quando acontecer a desclassificação ou a pronúncia, caberá o recurso em sentido estrito. Reze. Aí, difícil decorar isso. Não é não. Olha aqui, ó. D, vou começar de cima. A é vogal ou consoante? I é vogal ou consoante? IA, vogal. D, vogal ou consoante? P e R. Vogal com vogal, consoante com consoante. Foi? Tudo isso no júri. Aqui está no artigo, não lembro o artigo de cabeça, artigo 416. E aqui está nos artigos 581
2 e 4. Agora, gente, eu sei que vai ser difícil de vocês, assim, fixarem todas as hipóteses que cabem apelação e todas as hipóteses que cabem recurso em sentido estrito. Essas daqui já deu para decorar. Vamos raciocinar aqui um macetinho também. Quando, por um acaso, for acabar com aquela relação processual, cabe apelação. Quando, de repente, só acabar com uma fase, mas possibilitar outra fase, ou quando mudar aonde será julgado, cabe recurso em sentido estrito. Quer ver? Absolvição sumária, o cara está sendo absolvido sumariamente. Está acabando com o processo? Tá. Apelação. Em pronúncia, eu não estou pronunciando o cara, eu estou encerrando aquela primeira fase do júri e não vai para a segunda fase do júri. Aquele processo, mesmo que seja sem um julgamento do mérito, acabou. Está acabando com o processo? Tá? Apelação. Desclassificação. O camarada está respondendo por homicídio e aí desclassifica para lesão corporal seguida de morte. Homicídio doloso era no júri. Lesão corporal seguida de morte não é. É na vara criminal. Eu estou só tirando de um lugar competente para o outro lugar competente. Eu estou acabando com o processo? Não. Pronúncia, eu encerrei a primeira fase e mandei o processo lá para o conselho de sentença, para os jurados. Eu acabei a primeira fase, mas o processo continuou na segunda fase. Eu estou acabando com o processo? Não. Fixem. Se vocês depois derem uma lida no 591 e no 583, 593 e 581, vocês vão ver que mais ou menos com esse macetinho dá para levar. Eu acabei com aquela relação toda. Eu encerrei aquele processo todo. Cabe apelação. Foi só uma fase, foi só um momento, foi só uma alteração, cabe recurso em sentido estrito. O certo seria a gente conseguir fixar todas as hipóteses, previstas no 581 e previstas no 593. Mas não vai ter como, é muita coisa. Vamos tentar fixar o máximo possível. Desculpa, pintando dúvida na prova, a gente leva esse macete do encerrar ou não. Agora, aqui é mais tranquilo. Dá para a gente escrever na prova isso. Vogal com vogal, consoante com consoante. Não tem outro nome para absolvição sumária. Não existe outro nome, então não tem como confundir. Não tem outro nome para impronúncia. Não tem outro nome para desclassificação. E nem outro nome para pronúncia. Então, dá para a gente levar o vogal com vogal, consoante com consoante. Mas por condenação, também cabe apelação. Não, cabe, mas aí está fora aqui do júri. Esse macete cabe nesses casos aqui. Mas condenação, C com A, também caberia. Absolvição, A com A, também caberia. Tudo bem? Também caberia. Ou encerrou aquela discussão toda com a condenação ou com a absolvição? Encerrou. Apelação. Foi? Repito. Aqui a gente não está ensinando a matéria, a gente está ensinando vocês a passarem na prova. E aí a gente precisa desses macetinhos. Então vamos lá. 16. A impronúncia é de quem? Como assim? Quem faz a impronúncia? O juiz da primeira fase do tribunal do júri. Eu sou o juiz, né? Claro, ali não tem jurado. Só na segunda fase que tem jurado. Aí na segunda fase tem os jurados que vão condenar ou absolver, que vão discutir os quesitos, e tem o juiz presidente, que vai tomar conta de tudo, vai fazer a contagem dos votos e vai aplicar a pena em caso de condenação. Ó, caberá recurso em sentido estrito. Então vamos lá. Da sentença definitiva de absolvição proferida pelo juiz singular, tudo bem que não está aqui, mas a absolvição é A. Encerrar o processo. É recurso em sentido estrito ou apelação? B. Da decisão do tribunal do júri quando ocorrer nulidade posterior à pronúncia. Aí não caberia no macete. Então a gente deixaria de lado, que a gente tem que ver lá os artigos do 581, tudo bem? C. Da decisão do tribunal do júri quando houver erro no tocante à aplicação da medida de segurança. Também não caberia, a gente teria que ir para a letra da lei. Agora D. Da sentença que pronunciar o acusado. Aqui já cabe? Cabe. Recurso em sentido estrito. Todas as outras são apelação. Tudo bem? Ó, quanto aos recursos, é correto afirmar: A. Caberá apelação quando ocorrer nulidade posterior à pronúncia? Caberá, a gente acabou de ver, gente.
Então tá certinho, 593, inciso 3º. Eu preciso depois que vocês leiam o 593, olha só. Pelo menos os casos de apelação dá para decorar, que é bem menos, ó. Caberá apelação no prazo de 5 dias, das sentenças definitivas de condenação ou absolvição proferidas por juiz singular. Sentença definitiva, condenação ou absolvição. 2. Das decisões definitivas ou com força de definitivas proferidas por juiz singular nos casos não previstos no capítulo anterior. 3. Das decisões do tribunal do júri quando, ocorrer nulidade posterior à pronúncia, for a sentença do juiz presidente contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados. C. Houver erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena ou da medida de segurança. Tudo que a gente viu na questão anterior. D. For a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos. Essas hipóteses do 593, a gente precisa decorar, gente. O resto dá para a gente sair no macete. Tudo bem? Isso. Então, quanto aos recursos, é correto afirmar: caberá apelação quando ocorrer nulidade posterior à pronúncia. Perfeito. Artigo 593, inciso 3º, linha A. Acabei de ler. B. Da decisão contrária à decisão dos jurados, cabe recurso em sentido estrito? Não, apelação. Acabei de ler para vocês também. 593, inciso 3º, B de bola. C. Os recursos serão voluntários, sendo inadmissível sua interposição de ofício pelo juiz? Gente, só fazer uma observação aqui. A questão não foi tecnicamente muito bem feita, tudo bem? Por quê? Tem alguns casos que o juiz é obrigado a, depois de proferir a sua decisão, remeter para a segunda instância, para que a segunda instância analise aquela decisão. É uma condição objetiva de eficácia daquela decisão. Se o juiz não mandar para a segunda instância, aquela decisão não vai produzir efeitos. Tudo bem? Mas alguma parte da doutrina, que é minoritária, e a banca, porque essa questão é da Consulpan, entende assim, que isso é o chamado recurso de ofício. Recurso obrigatório. Tudo bem? Quando é, isso também eu acho que é muito para vocês, mas só para a aula completar. Eu anotei aqui, quando é que vai caber esse recurso de ofício? Em 2 casos. Está previsto lá no artigo 574, inciso 1º. Sempre que o juiz conceder habeas corpus, ele precisa mandar para a instância superior ver se ratifica ou não essa concessão. Tudo bem? E a segunda hipótese está lá no artigo 746, na concessão de habilitação. O cara foi condenado, mas aí a gente dá a habilitação para ele depois. Também tem que mandar lá para a segunda instância. Vocês não precisam se preocupar com essa hipótese, tá? O que vocês precisam saber é: existe uma condição objetiva de eficácia de uma decisão, que é o juiz remeter aquela decisão para ser ratificada em segunda instância. Tranquilo? E que a banca entende que isso é chamado de recurso de ofício. Então vamos lá. C. Os recursos serão voluntários, sendo inadmissível sua interposição de ofício pelo juiz? A banca entendeu errado. Então a banca considera que essa condição objetiva de eficácia é chamada de recurso de ofício. Foi? D. O Ministério Público poderá desistir de recurso que haja interposto? Está errado, porque é vocês que ele não pode desistir, nem da ação penal e nem do recurso interposto. Está lá no artigo 576. Veja bem, gente, o Ministério Público não é obrigado a recorrer, mas se ele recorrer, ele não pode desistir do recurso. 18. Quanto à prisão, é correto afirmar. Isso aí misturou prisão com recurso, né? A. Nas infrações permanentes, olha só como é que é isso. Entende-se o agente em flagrante delito, mesmo quando cessada a permanência? Aí não, gente. A infração permanente enquanto ela ainda está em vigor. Quando ela está acontecendo aquela infração. Sequestro. Alguém me sequestrou. Enquanto eu estiver sequestrado, o meu sequestrador está em flagrante delito. Depois que ele me liberar, não está mais. Tudo bem? B. A prisão preventiva poderá ser decretada, mesmo se o juiz verificar pelas provas constantes dos autos
ter o agente praticado o fato em qualquer das condições de exclusão da ilicitude? Não, gente, está lá no artigo 314. Cai penal, cai um pouco de crime. Vocês lembram dessas causas de exclusão da ilicitude? Legítima defesa, estado de necessidade, exercício regular de um direito, estrito cumprimento de um dever legal e a supralegal, que é o consentimento do ofendido. Quando o juiz verificar que o agente cometeu o fato baseado em uma dessas causas de exclusão da antijuridicidade, ele não vai poder decretar prisão preventiva. Tudo bem? Prisão preventiva, a gente decreta de alguém que supostamente cometeu crime, que tem indícios suficientes aí, não indícios suficientes, mas tem indícios razoáveis de autoria, prova da materialidade do fato e quando houver necessidade. Se já está comprovado que ele não cometeu o crime, porque ele estava com base em uma das causas que afastam a ilicitude da conduta, eu não posso decretar prisão preventiva. Vocês entenderam isso, gente? Foi mesmo? Está acompanhando? Como é que é o seu nome mesmo? Débora. Está acompanhando, Débora? C. A fiança não poderá consistir em títulos da dívida pública? Poderá, gente. Aí a letra direita lá no artigo 330. Pedras preciosas, dinheiro, calção, tá? D. Ordenada a soltura do paciente em virtude de habeas corpus, será condenada nas custas a autoridade que, por má-fé ou evidente abuso de poder, tiver determinada a coação? Perfeito, está lá no artigo 653. E era até uma coisa lógica. Tá? O camarada, por abuso de poder ou por má-fé, mandou a pessoa ficar presa. Pô, ele tem que responder por isso. Aí a lei prevê que ele será condenado nas custas lá dessa ação de habeas corpus, caso ele tenha determinado essa prisão de má-fé ou com abuso de poder. 653, desculpa. XIX. Considere as seguintes situações problema ocorridos no procedimento ordinário do processo penal. Vocês fizeram essa questão, gente? Alguém não fez? Então faz aí com base nesse macetinho aqui.